Você sente que está pronto para o casamento? Você tem orado e pensado muito sobre se casar? Quando Deus quiser que você se case, Ele revelará isso de diferentes maneiras. Você não precisa se preocupar com isso. Sim, isso deve ser levado a sério, mas não tenha medo. Em vez disso, use um pensamento cuidadoso, pois é uma decisão de vida. Hoje vamos ver alguns sinais que Deus lhe dará quando Ele quiser que você se case. Primeiro, quando Deus quiser que você se case, Ele colocará em seu coração a confirmação de que você está pronto para o casamento, antes mesmo da pessoa aparecer. Às vezes, por causa das diferentes obsessões e fantasias dos jovens, tendemos a acreditar que estamos prontos para o casamento quando a pessoa aparece. Esperamos que alguém apareça e nos diga que está pronto para o casamento. Achamos que isso é uma prova de que estamos prontos também, mas não é assim que Deus trabalha. Pelo contrário, quando chegar a hora de algo acontecer e você estiver pronto para isso, o próprio Deus colocará em seu coração aquela impressão de que você atingiu os requisitos para iniciar um relacionamento conjugal com alguém além do namoro. Veja bem, este sinal é necessário porque tudo que uma pessoa experimenta antes do casamento destina-se a ajudar você a acumular a experiência e desenvolver as qualidades necessárias para fazer seu futuro conjugal funcionar. É por isso que dizem, o casamento não é para meninos e meninas, mas para homens e mulheres. Pelos termos homens e mulheres, eles querem dizer que as pessoas desenvolveram resistência, acumularam experiência suficiente e amadureceram o suficiente para estar em um relacionamento conjugal. Sim, ninguém estará em um casamento perfeito e estamos continuamente nos desenvolvendo quanto mais conhecemos nosso parceiro. No entanto, o casamento não te aperfeiçoa e oferece uma nova versão de si mesmo. Em vez disso, o casamento revela mais qualidades ocultas na sua vida que você nunca soube que existiam. Na verdade, as coisas que você escondeu com sucesso enquanto solteiro serão expostas durante o casamento. Portanto, um sinal de que Deus quer que você se case é que Ele te observará através de suas experiências e então colocará em seu coração a impressão de que você desenvolveu os requisitos necessários para andar com outra pessoa em um relacionamento conjugal. Para obter este sinal, a pessoa deve ter e desenvolver um relacionamento com Jesus. Jesus disse que somos seus ramos e sem Ele não podemos dar frutos. Em outras palavras, se deseja se desenvolver, amadurecer e adquirir as qualidades divinas necessárias para ter uma união abençoada com alguém, você não precisa de um relacionamento. Você precisa de intimidade com Jesus. Não é garantido que um relacionamento com alguém torne uma pessoa mais frutífera espiritualmente. Somente permanecer em Cristo realizará isso. Portanto, antes de Deus te levar a se casar com alguém, Ele primeiro preparará seu coração para ser um marido ou uma esposa de sucesso, independentemente de quem seja seu parceiro. Outro sinal de que Deus quer que você se case é que Ele colocará em seu coração o anseio por uma pessoa que será seu companheiro ou companheira de vida. Isso geralmente é esquecido entre os cristãos por esse fator ter sido negligenciado por pessoas imaturas. No entanto, isso não torna falsa essa necessidade. Quando Deus prepara você para o casamento e vê que você desenvolveu qualidades divinas suficientes para ter tal relacionamento, Ele te dará um desejo profundo por isso. Nesse momento, você começará a desejar alguém para compartilhar seu tempo, seu coração e os desafios de sua vida, além de amigos, familiares ou qualquer outra pessoa que você tenha conhecido antes. Este também é um dos sinais de que você não foi chamado para uma vida de solteiro. Não importa o quanto seus relacionamentos anteriores tenham falhado, o fato de Deus se recusar a tirar do seu coração esse desejo de um relacionamento especial é a prova de que Deus quer que você se case. Em terceiro lugar, Deus quer que você se case quando Ele começar a revelar uma pessoa especial para você. Quando examinei as Escrituras sobre o casamento, notei uma coisa comum, especialmente entre os patriarcas da fé. Quando chegou a hora, o Deus revelava a eles com quem se casar, como no caso do profeta Oséias, ou eles pediam a Deus que o guiasse até pessoas do seu próprio povo. Eles pediam ao Senhor para que confirmasse isso, ou fazendo cruzar o caminho com alguém que era membro daquela linhagem familiar.
Hoje, embora não ore dessa maneira, você pode aprender algumas coisas com eles no sentido de que uma das maneiras de confirmar que Deus quer que você se case é por meio de sua orientação para essa pessoa. A Bíblia diz no Salmo 32, versículo 8: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Este versículo é um dos meus favoritos porque resume o método de Deus para lidar com seus filhos. Ele não te diz algo e depois deixa você para fazer isso sozinho. Não. Quando Deus quer que você faça algo, Ele vai falar sobre isso, te ensinar como fazer e então te capacitar para fazer isso com Ele ao seu lado. Assim, um sinal de que Deus quer que você se case é que Ele vai te guiar até aquela pessoa. É aqui que muitos cristãos erram, pois realmente não sabem como discernir se são apenas suas mentes inventando sonhos. Sim, muitos foram vítimas de decisões conjugais erradas porque deixaram um falso sentimento de que Deus os estava guiando através de um sonho para alguém. No entanto, deixe-me ensinar algo a você hoje. Como filho de Deus, você tem todo o direito de buscar mais confirmação de Deus a respeito de qualquer pessoa que Ele esteja revelando a você para o casamento. Não encorajo ninguém a simplesmente correr porque viu alguém em seus sonhos ou porque um profeta lhe disse que essa pessoa seria sua esposa ou marido. Não. Esta é uma decisão pessoal de vida e antes de agir, você deve estar convencido de que ouviu a Deus e está obedecendo a Ele. Isso não será contado como desobediência, pois você quer acertar, quer agradar a Deus. E quando Deus vê que, além de suas expectativas pessoais, você está genuinamente interessado em agradá-lo, fazendo a vontade dele para a sua vida, Ele dará o que você precisa. O autor do Salmo 91, versículos 9 e 10 escreveu: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus não está apenas interessado em que descubramos sua vontade, mas no porquê de queremos fazê-la. Então, um sinal de que Ele quer que você se case é que Ele dará dicas especiais para alguém e te guiará para se conectar com essa pessoa. Ele revelará isso de várias maneiras e você deve ser paciente o suficiente para pedir a Ele que faça isso até ter certeza absoluta dessa decisão. Se você está perguntando a Deus sobre o casamento, deve esperar que Ele deixe isso claro de muitas outras maneiras, além de apenas se sentir assim durante seu tempo de oração. Embora sentir que Deus está dizendo sim seja importante, é mais importante obter mais confirmações a respeito desse sim. Por fim, um sinal de que Deus quer que você se case é que Ele te mostrará a possibilidade de um lar que reflita Cristo com sua igreja em seu próprio relacionamento conjugal com aquela pessoa. Você quer saber o que Deus quer em sua vida? Além das revelações e mensagens pessoais, você deve colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Você deve consultar a Bíblia. A Escritura nos ensina a mente de Deus em relação a todas as coisas e isso não pode ser quebrado ou mudado por nenhuma circunstância. Essa deve ser a maior expectativa que leva alguém ao casamento. Que Deus seja exaltado em seu lar. Então você se verá servindo a Deus e revelando Cristo com aquela pessoa. A mensagem de Paulo à igreja em Efésios nos ajuda a entender isso quando ele conclui sua mensagem aos maridos e esposas, os apontando para o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando Deus quiser que você se case, você será capaz de ver a si mesmo e a essa pessoa servindo a Deus e refletindo a Cristo juntos. Portanto, isso exclui uma parceria com um incrédulo e esclarece todas as dúvidas sobre o tipo de pessoa que Deus quer que você encontre. Para saber o que Deus quer, você também precisa ver por que Ele quer que você faça isso. Se Deus chamou você para se casar um dia, a razão dele para isso é para que você e seu futuro cônjuge possam refletir Cristo e a igreja para o mundo. Se casar com alguém não atingirá esse objetivo, Deus não está chamando você para se casar com essa pessoa. Fomos chamados para nos concentrar em Deus e buscar seus pensamentos a nosso respeito. Não se esqueça, não importa quanta liberdade tenhamos como seus filhos, estamos aqui para servir ao seu propósito e não ao nosso. Portanto, continue desenvolvendo seu relacionamento com o Senhor e aproxime-se dele diariamente. Dessa forma, você construirá um senso de comunicação e entendimento mais forte sobre o que Ele espera de você.
Às vezes, Deus permitirá que você passe por dúvidas enquanto está a caminho de ter uma pessoa e um casamento maravilhoso. Embora Ele não seja responsável por causar a dúvida, Ele permitirá que ela venha. E a verdade é que sempre existe um bom motivo por trás de tudo que Ele permite ou não em sua vida. Sempre há um bom motivo. Veja, a Bíblia nos permite saber que o casamento é uma coisa boa e uma bênção a ser desejada. E porque o casamento tem o poder de mudar e afetar sua vida positiva ou negativamente, Deus voluntariamente nos conduz por diversos processos para nos preparar para nossos parceiros e seus propósitos para nossas vidas. Um dos processos pode incluir você chegar a um ponto em que luta com a dúvida, especialmente quando parece que a pessoa que ele está lidando ou o futuro que ele está revelando parece bom demais para ser verdade. Por exemplo, pode ser verdade que todos desejamos uma casa perfeita e um parceiro perfeito, mas desejar essas coisas não é sinal de que acreditamos que podemos tê-las. Portanto, mesmo quando queremos muito isso, podemos ter dificuldades para aceitar que essas coisas podem ser nossas. É preciso mais do que apenas desejar e podemos tê-las para que possamos realmente conquistá-las. Então talvez você esteja lutando contra a dúvida de que Deus deseja abençoá-lo com um parceiro amoroso e um lar maravilhoso agora, por causa de experiências passadas ou de suas próprias percepções. Neste vídeo, permita-me compartilhar algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que você passe por essa experiência. Primeiro, Deus pode estar permitindo a dúvida em seu coração agora mesmo para que você peça ajuda a Ele. Uma oração de ajuda a Deus por apoio é um dos tipos de oração mais simples, porém mais eficientes que existem. Esse tipo de oração não tem gramática ou palavras elaboradas. Apenas diz: Senhor, estou em um ponto em que não sei o que fazer com o que está diante de mim. Não sei em quem acreditar ou como acreditar. Isso parece algo que o Senhor gostaria que eu tivesse, mas de alguma forma sinto que é bom demais para ser verdade e posso não ter o que é preciso para tê-lo. Admito minha dúvida. Por favor, me ajude. Me ajude com a bênção e o apoio de uma fé sólida. Admitir sua dúvida diante de Deus leva você a um lugar de verdadeira vulnerabilidade, onde Deus lhe responderá, te dando uma resposta de fé. O que é essa resposta de fé? É quando Deus permite que você acredite nele, quando você não consegue encontrar nenhuma razão para acreditar nele apenas. Veja bem, como eu disse no início deste vídeo, Deus nunca causará dúvida. Ele pode até permitir que você duvide dele, mas a diferença é que a dúvida é certamente uma escolha nossa e revela nosso coração e onde estamos lidando com Deus naquele momento. No entanto, a Bíblia nos diz que até mesmo a fé é um dom dado por Deus em diferentes medidas para todos os cristãos. Isso significa que Deus pode estar usando sua dúvida para revelar que você precisa de um tipo de fé mais elevado e mais estável para esse tipo de situação do que você está acostumado. Portanto, isso é chamado de resposta de fé. Deus permitirá que você chegue a este ponto de dúvida, onde você admite isso diante dele, para que você possa confiar nele para obter ajuda. Dessa forma, quando a fé tomar conta e levá-lo a um lar com um parceiro abençoado por Deus, você não receberá a glória ou pensará que você mesmo conquistou isso. Em vez disso, você admitirá que sozinho teria perdido a dádiva desse parceiro se não fosse o dom da fé que Deus lhe deu. Veja bem, Deus permitirá que você lute contra a dúvida às vezes como uma forma de aproximá-lo dele e guiá-lo para que se torne mais dependente dele. Lembre-se da história do pai do menino epilético em Marcos capítulo 9, que lutou contra a incredulidade. Foi ele quem trouxe seu filho aos discípulos e a Jesus, mas disse: Senhor, se puderes, por favor, ajuda meu filho. Assim como eu disse anteriormente, o desejo era que seu filho se recuperasse, mas não havia fé para receber aquela bênção. No fundo, ele precisava de fé para a situação. Ele precisava estar devidamente posicionado para receber esse milagre. Graças a Deus pela paciência de Jesus, ele olhou para o homem e o ajudou a ver isso, como diz Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Por meio de Jesus, esse homem aprendeu que não é uma questão de Deus poder dar o que você precisa em sua vida, mas sim se você pode crer e receber. A Bíblia nos diz que já é do agrado de Deus nos dar a terra. Então você pode vir ao Senhor com a sua dúvida hoje. Ele quer que sua dúvida o aproxime dele.
não mais longe dele, para que você possa confessar como este pai: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda com a minha dúvida. Em segundo lugar, outra possível razão pela qual Deus permite que você tenha problemas para lidar com a dúvida é colocá-lo em uma posição em que possa exercer sua fé e amadurecer. Você precisa saber que, assim como eu disse antes, Deus permitindo a sua dúvida pode ser a sua maneira de mostrar onde você está em sua caminhada com Ele. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E embora professemos muitas coisas, Ele usa certas situações desconfortáveis para nos revelar nossa imaturidade, medo e limitações. Isso não é porque Ele quer zombar de nós ou nos machucar, mas porque Ele quer nos desenvolver e nos ajudar a ver nossos limites para que dependamos dEle para subir. Ele também usa isso para nos ensinar a verdadeira fé e humildade diante dEle. É uma fé imatura dizer que você precisa que Deus faça exatamente o que você disse, ou você não vai mais segui-lo. Às vezes, Deus não dará a pessoa que você pensou ser a certa para você. E porque você não tem uma forte atração por ela, você pode sentir que essa pessoa não é para você. Mas com o tempo, você aprenderá que quem estava errado era você. Deus permitirá que sua dúvida no início mostre que você não deve depender de sua própria força ou sentido, mas sim dele. Através dessa difícil jornada de dúvida e confusão, Deus amadurece e remodela como você expressa sua fé. Com o tempo você verá que é muito melhor estar com a pessoa que Deus te indicou do que com aquela pessoa com quem você pensou que gostaria de estar. Depois dessa jornada, você terá mais fé de que Deus sabe melhor. Lembre-se do que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você precisa perceber que a verdadeira fé só pode ser provada em face da adversidade e oposição. Você não pode dizer que tem uma fé forte se nunca enfrentou nada que desafiasse suas convicções. E é através desses momentos desafiadores que a fé vai crescer ou diminuir. As Escrituras não apenas dizem que a fé é um dom de Deus, mas a Bíblia também relaciona o trabalho árduo com a posse da verdadeira fé. Assim como a primeira possibilidade te coloca onde você deve declarar sua necessidade do dom da fé de Deus para receber a bênção de um parceiro, esta possibilidade te coloca em posição de crescer na fé. Pois quando sua fé é desafiada e você recebe a bênção de Deus para crer ainda mais nele, você será capaz de exercer sua fé diante da adversidade para obter os resultados que Deus está disponibilizando para a sua vida. Lembre-se de que a Bíblia menciona que temos a responsabilidade de desenvolver nossa salvação com temor e tremor. É o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que, embora Deus te dê a graça e força para confiar nele, você tem a responsabilidade de colocar essa fé para trabalhar contra a dúvida que possa surgir. Deus está colocando você em uma jornada difícil que exigirá que você trabalhe duro e cresça, e esse é um dos meios pelos quais Ele te abençoa com o dom da fé. Lembre-se dessas palavras, meu amigo e minha amiga. Você pode nunca conseguir as respostas preciosas ou valorizar a bênção de um parceiro amoroso se não tiver primeiro perguntas preocupantes. A dúvida deve ser usada como motivação para aumentar sua fé e dependência de Deus. Use suas dúvidas, não as desperdice. Leve elas ao seu Pai e deixe que Ele te ensine a depender dele para vencê-las. Quando você ouve a palavra solteiro, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A maioria das pessoas provavelmente pensaria no estado de estar sozinho, o que é verdade. Mas é difícil perceber que quando se fala que alguém não está em um relacionamento, uma suposição comum é que essas pessoas estejam levando uma vida triste e chata. Acredite ou não, algumas pessoas estão sendo provocadas e envergonhadas por não terem um relacionamento amoroso. Há uma magnitude desnecessária de pressão sendo colocada sobre elas só porque não estão comprometidas com alguém. O pior é que não ter uma namorada ou um namorado supostamente se traduz em não ser amável ou atraente o suficiente. Como é pequena essa mentalidade!
Esses equívocos são trazidos pelo diabo e está alterando nossa percepção de nosso valor próprio. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Se você está se sentindo um pouco impaciente ou confuso sobre para onde sua vida amorosa está indo agora, dê ouvidos ao que tenho a dizer. Este é um lembrete de que Deus mostrou e descreveu o amor na Bíblia, não apenas para lermos, mas para prenunciar o relacionamento amoroso em que você um dia terá na sua vida. Números capítulo 6, versículos 24 a 26 diz que o Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor fará resplandecer o teu rosto sobre ti e terá misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levantará o seu rosto e te dará a paz. Isso é dito de maneira alta e clara muitas vezes na Bíblia. O problema, porém, é que tendemos a esquecer as promessas de Deus e nosso valor e deixamos que a pressão e a impaciência conquistem nossos corações. Você se concentra na parte da espera e, portanto, seus olhos estão na dificuldade que ela envolve. Você já pensou em mudar o seu foco para o fato de que Deus já está trabalhando para te unir à pessoa certa? Você não precisa ceder às expectativas que o mundo tem sobre você. Mas, e se você ainda não encontrou essa pessoa? Você não deve ser alguém que se contenta com qualquer um apenas para não ficar sozinho. Deus está dizendo que você é absolutamente digno de nada menos que o amor verdadeiro. Ele nunca deixaria você ficar com alguém que não atendesse aos seus padrões. É por isso que quando Deus diz que um relacionamento genuíno está esperando por você, isso significa que Ele também preparará essa pessoa para a sua vida. Fique atento aos seguintes sinais, pois eles sugerem que Ele está preparando alguém para se aproximar de você. O primeiro sinal que você notará é que sua amizade com essa pessoa está se fortalecendo. Observe como a palavra-chave aqui é amizade. Poderia ter sido uma conexão, um apego ou qualquer outro termo semelhante, mas não é. Há uma razão muito importante para isso. Quero destacar o papel crucial que a amizade desempenha na preparação de Deus. Em João capítulo 15, versículos 12 e 13, a Bíblia diz: meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Senhor nos diz explicitamente que o maior testemunho de amor que podemos dar neste mundo é amar nossos amigos, mesmo que isso signifique sacrificar nosso conforto. Isso porque Ele nos amou como seus amigos e sacrificou sua vida por nossa salvação. Veja bem, um sinal de que uma pessoa está sendo desenvolvida especialmente para você é quando tudo começa com uma amizade e essa amizade se fortalece exponencialmente. Deus vai querer que essa pessoa te ame da mesma forma que Ele te amou. E como nenhum ser humano pode te dar um amor incondicional como o dele, a coisa mais próxima seria o amor encapsulado em uma forte amizade. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, chamei-vos de amigos, porque tudo o que aprendi de meu Pai vos dei a conhecer. Deus vai ensinar essa pessoa a te amar sem reservas, te aceitar plenamente e te trazer felicidade, porque é exatamente assim que Ele nos ama. Ela será ensinada a cuidar de você da melhor maneira possível, porque é assim que o próprio Deus nutre sua amizade conosco. Ela será moldada para que possa tornar o amor de Deus mais visível na sua vida. Na realidade, muitas pessoas pensam que nosso parceiro também deve ser nosso melhor amigo. Você honestamente se comprometeria com alguém de quem você não seria amigo em primeiro lugar? Tal relacionamento acabaria por fracassar, já que Deus não gostaria que você ficasse com alguém com quem não pudesse construir uma amizade. Isso também significa que se você começar com relacionamentos carnais, como um amigo com benefícios, ou essencialmente controlado pela luxúria desde o início de sua amizade, essa pessoa definitivamente não é quem Deus preparou para você.
uma verdadeira amizade faz o que é correto. Se já existe uma amizade crescente com uma pessoa específica, abra espaço para esse marco promissor. O próximo sinal é quando você está continuamente contribuindo com um impacto positivo na vida dela. Em todos os nossos vídeos sobre relacionamentos, você verá que há um tema recorrente quando falamos sobre futuros cônjuges. Continuamos falando sobre a capacidade de promover um relacionamento saudável com alguém. Isso me leva ao segundo ponto. Quando Deus está desenvolvendo alguém para ser seu parceiro, Ele mostrará a essa pessoa a influência positiva que você pode trazer para a vida dela. Uma vez que ela perceba que você a está ajudando a ser uma versão melhor de si mesma, se apaixonar por você será tão fácil como uma caminhada no parque. Como cristãos, sabemos que Deus nos envia pessoas que nos aproximam dele. Ele nos cerca de entes queridos que podem nos ajudar a crescer. De uma forma ou de outra, somos usados como instrumentos. Ele nos disse no livro de Gênesis: "Se tu uma bênção, todas as nações na terra serão abençoadas por tua causa." Relembre as vezes em que você se apaixonou. Como foi que surgiram os fortes sentimentos por essa pessoa? O amor é o melhor sentimento do mundo porque nos faz sentir muito fortalecidos. Nos sentimos indestrutíveis, poderosos e inspirados quando estamos apaixonados. Queremos ser a melhor namorada ou namorado que aquela pessoa já teve, certo? Em outras palavras, o amor é um fator determinante para o autoaperfeiçoamento. Queremos nos sentir dignos de sua atenção e carinho. Se Deus está preparando essa pessoa, ao invés de pensar que você merece coisa melhor, ela vai te esforçar para ser melhor para você. Ela vai provar que pode ser merecedora do seu amor. É por isso que sua presença na vida dela terá efeitos positivos significativos. Isso é apoiado pela palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Portanto, encorajem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. As pessoas querem alguém que possa elevar seus espíritos e em quem possam confiar em tempos de adversidade. Elas precisam de alguém que possa ajudá-las a superar os obstáculos da vida e crescer com elas. Deus quer isso para elas também. É por isso que Ele está direcionando essa pessoa a você. Deus sabe que você é a pessoa que pode atender a tais requisitos. E inconscientemente você vai provar isso. Aquela pessoa pode começar a se aproximar de Deus através de você. Ela pode estudar ou trabalhar mais para te impressionar. Ela, sem dúvidas, começará a trabalhar em si mesma. E Deus está por trás de tudo isso porque Ele quer que essa pessoa seja perfeita para você. O último sinal é quando você sente paz absoluta, mesmo estando solteiro. Às vezes temos sentimentos estranhos antes de um momento importante. Você já teve um momento em que estava tão ansioso por alguma coisa e quando já havia esquecido desse assunto, sua oração foi atendida de repente? É como se houvesse um período de calma antes de Deus te abençoar com o que você estava orando. Este é o terceiro sinal que mostra que existe alguém em processo de se apaixonar por você. Você se sentirá em paz por ser solteiro. Deus vai lavar sua impaciência sem que você perceba. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenham medo." Como seguidores de Cristo, sua palavra está constantemente dentro de nós. Mas quando a preparação de Deus para seu futuro parceiro estiver quase completa, você sentirá essa paz imensa. Seu coração estará relaxado, pois você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E Ele está dizendo que você está muito perto de conhecer a pessoa certa por meio da orientação de Deus. É a calmaria antes do bom tipo de tempestade. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, fiquem atentos a isso. Acredite em mim quando digo que Deus não vai apenas lançar interesses amorosos aleatórios em seu caminho. Cada coisa que Ele planeja é para o seu bem, como dito em Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se apaixonar pela pessoa certa é um dos muitos belos planos que Deus tem para você. Se você ainda não está vendo esses sinais, te aconselho a ter cuidado extra para onde alguém pode estar levando você. É sempre melhor ser cauteloso com quem você se envolve romanticamente, em vez de acabar se envolvendo com uma pessoa que o diabo enviou. Enquanto estamos nisso, lembre-se de que, embora você pense que está pronto para um relacionamento, há uma chance de não estar preparado para a pessoa com a qual Deus quer que você esteja. Sabendo que não podemos escolher por quem nos apaixonar, também é verdade que não podemos impedir que alguém se apaixone por nós, principalmente se for da vontade de Deus. Apesar disso, tenha certeza de que você terá alguém que fará de você a pessoa mais feliz. Permaneça esperançoso ao perceber esses sinais, porque isso significa que Deus colocará vocês dois juntos em breve. Deixe de lado suas preocupações e dê a Deus o controle total para orquestrar seu futuro relacionamento. Ele só quer o que é melhor para você e seu futuro cônjuge. Ao mesmo tempo, o Senhor está salvando você do desgosto e das forças das trevas. Apegue-se às suas promessas e assim você estará pronto para experimentar o amor de todas as maneiras possíveis. Quando você conhece alguém e se apaixona, sempre há grandes expectativas de que será um relacionamento excelente com um final felizes para sempre. À medida que envelhecemos, aprendemos muitas coisas sobre a vida e algumas de nossas fantasias morrem, dando lugar às realidades essenciais da vida, uma das quais é a paz de espírito. Todos querem paz, não importa quem você seja, salvo ou não. Queremos um parceiro com quem possamos compartilhar os momentos da vida sem medo e incerteza. Ninguém quer estar com alguém que não te respeita ou que te trata como se não fosse nada. Se existe alguém que você mantém fortemente em seu coração, essa pessoa não lhe dará nenhuma alegria ou conforto se não te amar ou te tratar da maneira que você merece como ser humano. Muitos jovens tentam fingir sua felicidade nos relacionamentos. Eles suportam todo tipo de abuso, infidelidade e desrespeito. Às vezes, fazem isso porque temem nunca encontrar alguém para amá-los. Alguns estão lá por causa da opinião pública. Outros estão lá pelos benefícios e não se importam com a dor de quem se seguirá. Veja, esta é a linha divisória entre a pessoa que busca a vontade de Deus e a pessoa que busca a sua própria vontade. Deus prometeu que quando colocamos em primeiro lugar e buscamos sua vontade acima de nossa compreensão natural das coisas, Ele direcionará nossos caminhos. É o que podemos ver em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mais cedo ou mais tarde, você aprenderá que nem tudo é como parece na vida. Deus quer o que é melhor para você. E às vezes o que você acha que é melhor não é adequado para a sua vida. Quando Deus te der a pessoa certa, ela exibirá qualidades que honram a Deus. Não apenas isso, mas também ela te ajudará a honrar a Deus. Quando uma pessoa em sua vida tenta encontrar o caminho para o seu coração, mas ela não tem um relacionamento com Deus ou teme a Ele em tudo que faz, então essa pessoa não é de Deus. Você saberá disso se estiver aberto para ver a vontade de Deus para a sua vida. Alguns jovens perguntam: por que estou fortemente ligado a essa pessoa, mas quando oro sobre isso, Deus fica completamente em silêncio? Se você for paciente o suficiente, Deus te mostrará a seu tempo o motivo de seu silêncio. A questão é que muitas vezes não buscamos a Deus antes de tomar decisões críticas na vida. Só fazemos isso depois de tomarmos a decisão. E aqueles que afirmam que pediram a Deus, não pediram realmente. O que essas pessoas fizeram foi informar a Deus e depois agir por conta própria. Mas Deus nunca disse que você deveria informá-lo sobre as coisas que você faz. Ele está ciente de suas ações e sabe de todas as coisas. Em vez disso, porque ele não se intromete na vida de ninguém, ele disse que você deveria confiar nele o suficiente para pedir sua direção. Seu entendimento é válido, mas tem seus limites.
O que você sabe hoje pode mudar amanhã. Portanto, você precisa de um suporte mais avançado, que só pode vir da intervenção sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Ele conhece o futuro e sabe o que está no coração das pessoas. Dê uma olhada naquela pessoa novamente. Ela nasceu de novo? O que a Bíblia diz sobre estar como uma pessoa incrédula? O que significa ser um cristão verdadeiro? Ser uma pessoa boa, seja homem ou mulher, não a qualifica para ser um cristão de verdade. Um crente ou um cristão fiel entregou sua vida ao Senhor Jesus, colocando sua fé em sua obra de redenção na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Ela é uma pessoa que se comprometeu a viver para Jesus pelo resto de seus dias. Já vi pessoas se juntarem a igrejas e se tornarem parte de comunidades porque queriam namorar alguém. Do ponto de vista físico, você pode não perceber isso. Um pastor pode até ser enganado, mas o Espírito Santo não. Ele abrirá seus olhos quando expor o verdadeiro motivo da pessoa. Ouça, eu sei que há momentos em que Deus diz sim, e há momentos em que Ele diz não, e há momentos em que Ele diz espere. Você precisa saber que não é um ato de fé, respeito e amor a Deus ainda pedir a sua vontade sobre algo que Ele já deu uma resposta em sua palavra. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Uma correspondência entre você, um cristão e um incrédulo, é uma incompatibilidade. Você não precisa voltar para Deus sobre este assunto. Está escrito em preto e branco. Escolher ir de qualquer maneira é pura desobediência e te levará a um lugar do qual você pode se arrepender para o resto da sua vida. Você pode dizer, mas essas são as palavras de Paulo e não de Deus. Bem, ouça Deus dizer isso no Antigo Testamento ao seu povo escolhido, os israelitas, para confirmar que a palavra de Deus é uma e inspirada pelo mesmo autor, o Espírito Santo do próprio Deus. Veja Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Um perigo de ter um relacionamento com um incrédulo é que isso te colocará em risco de lutar em sua caminhada com Deus e eventualmente cair fora da fé. Viajar sozinho como um cristão tem seus próprios desafios. Quanto mais tem viajar com um incrédulo. Quem te fortaleceria quando você estivesse fraco? Quem oraria por você quando não pudesse orar por si mesmo? É melhor ser solteiro do que estar com alguém que não tem um relacionamento com Deus. Sim, há testemunhos de incrédulos que se casaram com cristãos e depois se tornaram cristãos. No entanto, isso não deve ser um risco a ser assumido intencionalmente. Muitos tentaram por suas próprias forças e falharam lamentavelmente. Uma das razões para o enfraquecimento da igreja moderna é que muitos cristãos se casaram com incrédulos. Tal prática mostra infidelidade para com Deus, levando a sérias consequências negativas, principalmente a apostasia. Quem se escolhe como cônjuge é importante. E a coisa mais importante ao considerar um cônjuge é a quem essa pessoa adora. Como pode um casamento ter sucesso se não for edificado em Cristo? Essa pessoa que você guarda fortemente em seu coração honra a Deus? Para o Filho de Deus, honrar a Deus é muito importante. Há uma razão para você não ir a festas ou a shows como os incrédulos fazem. Você sabe que Deus não é adorado e honrado lá, mas o diabo influencia as pessoas através desses meios de comunicação. Há uma razão pela qual você não pratica o sexo antes do casamento, não importa o quanto o seu corpo anseie por isso. Isso não é porque o sexo é errado ou porque você não pode, mas você se abstém porque deseja honrar a Deus com o seu corpo e honrar seu mandamento a respeito do sexo antes do casamento. Hoje, as pessoas se gabam do número de pessoas com quem dormiram, mas para o cristão, sabemos que este não é o nosso caminho. Seu corpo pertence a Deus e um dia pertencerá à pessoa que Deus te der como parceiro. Suponha que alguém esteja pressionando você
a provar seu amor tendo relações sexuais com essa pessoa ou fazendo algo que comprometa a sua fé. Nesse caso, você não precisa esperar para ouvir a voz de Deus, porque a palavra dele deixou isso claro em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. E evitem todo tipo de mal. Por favor, não brinque com nada que vá contra a palavra de Deus. Além de honrar a Deus com seu corpo, abster-se de sexo pode protegê-lo de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo da morte. Deus quer te manter longe dessas coisas, e suas instruções são para o seu bem-estar. Sempre pedir a Deus compreensão sobre seus relacionamentos irá te salvar de um mundo de dor e arrependimento. Além disso, quando você obtém esse entendimento, pode identificar a pessoa certa quando ela vier. Um desses sinais é que, além do fato de essa pessoa amar e temer a Deus, ela se comprometerá a te ajudar a cumprir seu propósito ordenado por Ele. Se Deus está em silêncio sobre o seu relacionamento, não vá mais longe. Reserve um tempo, busque conselho, retire-se por um tempo e observe essa pessoa através dos olhos de Deus. Será melhor perder aquela pessoa hoje e salvar o seu futuro do que tê-la e perder aquele destino perfeito que Deus te mostrou. Muitas vezes Deus enviará intencionalmente a pessoa com quem Ele quer que você esteja em sua vida por meio de uma situação inesperada. Pode parecer coincidência, mas quando Deus está envolvido, faz parte do plano dele. A verdade é que o diabo copia esse método para trazer as pessoas erradas para a sua vida. Veja bem, cada pessoa com quem você entrará em contato tem um papel a desempenhar em sua vida, independentemente das circunstâncias em que você as conheceu. Boas ou más, ao longo prazo ou a curto prazo, cada pessoa entra na sua vida por uma razão. Portanto, você precisa confiar em Deus para lhe dar a sabedoria necessária para maximizar esses relacionamentos como Deus deseja que você faça. Para que isso aconteça, você precisa confiar em Deus para ter um espírito de discernimento. Você não precisa ignorar as pessoas. Algumas pessoas ignoram outras por muitas razões. Talvez elas não se pareçam com o que você espera, ou talvez elas não correspondam ao seu status ou você simplesmente não goste delas. No entanto, é errado ignorar ou jogar fora qualquer pessoa que encontre por qualquer motivo que não seja um conflito de fé ou um risco de transigência. Fora isso, mesmo que a pessoa tenha sido realmente enviada para a sua vida pelo diabo, se Deus não acordar o pedir para você se separar dela, isso significa que Ele tem um plano para permitir que ela entre em sua vida. Ignorá-la pode significar que você está ignorando a razão de Deus para permitir que você se cruze. Isso se aplica a todas as formas de relacionamento, especialmente namoro ou relacionamento conjugal. Eu sempre digo, vemos apenas um fragmento do grande quadro que Deus pintou. À medida que abraçamos firmemente a perspectiva desconhecida confiando nele, começaremos a ver o quadro maior com o tempo. Os melhores presentes de Deus nem sempre vêm nas embalagens mais bonitas. Não se deixe enganar por sua aparência ou pelas circunstâncias ao seu redor. Se Deus permitiu que essa pessoa entrasse em sua vida, então há uma boa razão para isso. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque Deus sempre usa algo além do nosso raciocínio ou imaginação. O propósito é que possamos ver seu poder que tudo supera e dar a Ele a glória, em vez de tomarmos o crédito nós mesmos. Esta também é uma das razões pelas quais Deus intencionalmente enviará e permitirá que alguém entre em contato com você de forma inesperada. E se você se submeter a Deus e buscar as coisas que o glorificam, será mais fácil entrar na realidade dos planos dele para você do que para alguém que está sempre buscando o seu próprio caminho. Você sabia que muitas pessoas continuam perdendo maravilhosos compromissos divinos e oportunidades de vida simplesmente porque não sabem como maximizar os links significativos organizados por Deus para trazer beleza e valor às suas vidas? Pessoas perderam oportunidade de trabalho, parceiros de vida, favores, promoções e patrocínios porque não sabiam o que fazer e como lidar com os encontros casuais que Deus colocou em suas vidas. Jesus lamentou sobre Jerusalém porque eles não podiam reconhecer o dia da visitação quando chegasse. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44 diz: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia:
Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E a Bíblia também disse em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Tome nota das palavras tempo e acaso. Embora essas palavras possam ser aplicadas em muitos aspectos dos relacionamentos, essa mensagem é para jovens cristãos solteiros e para qualquer um que confie em Deus como parceiro. Há duas razões principais que destaquei para que Deus possa enviar alguém intencionalmente e permitir que vocês dois se encontrem. A primeira é porque Ele tem um plano para o futuro de vocês, seja a curto ou longo prazo. A segunda é porque Ele sabe o que você não sabe. E essa pessoa tem algo que sua vida vai precisar em um futuro próximo ou distante. Uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode pedir é a bênção de um cônjuge ordenado por Deus. Independentemente da origem, raça ou diferenças sociais, se você tiver a pessoa certa em sua vida, terá resolvido mais da metade dos problemas de sua vida. Por quê? Porque com a pessoa certa você tem todo o apoio necessário para vencer suas batalhas e ser tudo o que Deus quer que você seja. E porque Deus sabe disso melhor do que ninguém, Ele ajuda seus filhos respondendo a essa oração. Porém, nem sempre Ele nos responde da forma que queremos. Mas, por meio do discernimento e da compreensão espiritual, o Espírito Santo pode nos ajudar a trabalhar de mãos dadas com Deus para saber o que fazer. O que você faz quando alguém entra em sua vida inesperadamente? Existem muitos cenários que podem ocorrer para que isso aconteça. Talvez você esteja saindo de um relacionamento e parece que essa pessoa está esperando por você. Lá está ela, presente e complementando o que te falta e te ajudando a crescer. Ou talvez você se depare com essa pessoa por acaso na igreja, no trânsito, na sua vizinhança, na casa de um amigo ou em qualquer outro lugar. Já presenciei até situações em que um casal começou com um não se dando com o outro. Eles não eram amigos no começo. Ela não gostava dele porque ficava desajeitado ao redor dela. Ele era cauteloso com ela porque, sempre que ela estava por perto, ela procurava uma maneira de irritá-lo para que ele saísse. Na época, esse rapaz estava pastoreando em sua pequena cidade natal. Ela era uma estudante universitária em uma universidade longe de casa, mas suas irmãs mais novas tornaram-se membros da igreja dele. Como pastor, ele as visitava e a mãe sempre que possível para encorajá-las e orar com eles. E sempre que voltava da faculdade, ela via esse jovem e bonito pastor passar em sua casa e passar um tempo com suas irmãs e sua mãe. Ela não sabia dizer por que estava preocupada com ele e isso sempre a incomodava. Então, ela sempre procurava uma maneira de desafiá-lo sempre que ele estava compartilhando a palavra com sua mãe ou irmãs. Isso foi muito cansativo para ele também, mas ele continuou a aguentar e orar sobre isso até que sentiu que Deus estava lhe dizendo que, independentemente de seu relacionamento único, ela seria sua esposa. Isso foi um choque para ele, pois ele sabia o que ela sentia por ele e como ele se sentia por ela. Mas ela era uma crente assim como ele. Então ele começou a orar e esperar em Deus por ela. Mal sabia ele que, assim como Deus estava agindo com ele, também estava agindo com ela. Após confirmações e orientações, pediu a Deus mais sinais. Ele queria ter certeza porque, para ele, o casamento era muito importante para decidir por capricho ou depois de algumas confirmações por um longo período de tempo. Ele queria algo que viesse dela para provar que ela estava ouvindo ao próprio Deus. E Deus foi misericordioso e deu o sinal que ele precisava através dela de uma forma quase impossível de que ele não pudesse negar que isso era Deus. Foi assim que ele reuniu coragem para falar com ela. Quando ele assim o fez, ela disse que já sabia porque Deus havia lhe dito a mesma coisa. Hoje eles estão casados há mais de 25 anos e foram abençoados com um ministério próspero e filhos maravilhosos.
Eu compartilhei este testemunho deste casal para mostrar que você nunca pode dizer o que Deus preparou para você apenas tentando adivinhar. Deus já disse para confiar nele porque seus planos para você são bons e não maus, para te levar a um futuro que ele planejou. Deus não se esqueceu de você, então você deve aprender a confiar nele independentemente do que possa estar acontecendo ou como esteja acontecendo. Em vez de se preocupar com a aparência das pessoas, onde elas estão ou o que elas têm ou não, é muito melhor e mais importante buscar em Deus o motivo pelo qual seu caminho se cruzou com os delas, para que você não perca a função delas em sua vida. Quando você sabe disso, não vai confundir funções e expectativas. Em vez disso, você saberá quem é quem e como lidar com quem. O que a Bíblia nos diz para nos concentrarmos em fazer quando se trata de decisões para as nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aprenda a confiar em Deus para a direção e perfeição de sua boa vontade em sua vida. Você pode não entender agora, mas logo o propósito e o motivo de sua conexão se tornarão aparentes.